Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Biologia aqui no Superação. Eu me chamo Índio Pereira, espero que todos estejam bem. Essa é a nossa 10ª aula juntos e o tema da nossa aula será Citologia, Membrana Celular e Citoplasma. Bom, na aula de hoje nós vamos estudar os componentes da célula e nessa parte nós veremos a definição de célula, tanto a célula procariótica quanto a célula eucariótica. Vamos diferenciar as duas. Depois, em um segundo momento, nós vamos entender os revestimentos externos da célula, e eles são a membrana plasmática, a parede celular, e na membrana plasmática a gente vai entender também sobre os transportes que ocorrem através da membrana. E em um último momento, aprenderemos sobre o citoplasma e vamos entender quais são os componentes desse citoplasma, certo? É uma aula bem extensa, né? Grande parte da citologia será vista hoje, aqui nessa aula, então a aula introdutória. É bom que vocês vejam direitinho isso nos livros e façam os exercícios, tá certo? Vamos começar. Bom, componentes da célula. A célula, né, para um início de conversa, ela é a unidade morfofisiológica dos seres vivos. A citologia é considerada o estudo da célula e a célula sendo essa unidade morfofisiológica que compõe a vida, né, ela é microscópica, na sua maioria, mas também existem alguns exemplos de célula que chegam até 10 centímetros, apesar de serem minoria. E cada tipo de célula, ela vai ser especializada para o exercício de determinada função, porque a gente tem diversas funções desempenhadas pelo organismo e cada função de cada órgão ou tecido vai ter algum tipo de célula especializada para executar aquela atividade fisiológica, certo? Então a gente vê aqui nessa imagem que o conjunto de células vai formar um tecido, né? Um tecido característico. A gente tem tecido epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso, e esse conjunto de tecido vai formar um órgão, né? E um órgão, por exemplo, aqui o estômago, vai fazer parte de um sistema, né? Que é o conjunto de vários órgãos, e esse sistema vai executar algumas funções específicas no nosso organismo. Então, hoje, a gente se detém ao estudo da célula nessa aula. Bom, quais são os tipos de célula que a gente vai caracterizar? A gente tem a célula procariótica, que é uma célula menos complexa e ela não possui um núcleo individualizado, né? De outra maneira, dizendo de outra forma, ela não possui um carioteca. O carioteca é a membrana celular que reveste, a membrana nuclear que reveste o núcleo, o material genético da célula. Então, a célula procariótica não possui esse carioteca. Então, o material genético vai estar disperso, como a gente vê nessa imagem aqui, né? O cromossomo dessa bactéria, né, que é um ser procarionte, ele está disperso pelo citoplasma. Então, seres procariontes, como bactérias e cianobactérias, compõem, né, possuem esse tipo de célula, que é a célula procariótica. A segunda célula, né, que a gente vai diferenciar da procariótica é a célula eucariótica. Ela é uma célula mais complexa, certo? Ela possui um núcleo individualizado, separado do citoplasma por essa membrana nuclear que eu citei, né, a membrana carioteca. Então, esse material genético está compartimentado no núcleo, ele está individualizado. Ela apresenta maior número de estruturas em seu interior, que a gente vai aprender hoje, que são as organelas citoplasmáticas e também outras estruturas. E os seres que possuem essas células são chamados de seres eucariontes. Nessa imagem, a gente vê os dois tipos de células eucarióticas, né, diferenciadas, a célula eucariótica animal e a célula eucariótica vegetal, que são as duas mais cobradas, né, nos vestibulares. Então, a célula eucariótica animal, o que ela tem de diferente da célula eucariótica vegetal? A gente tem, por exemplo, na célula vegetal, a presença de uma parede celular, certo? Na célula eucariótica vegetal, a gente tem também estruturas como os cloroplastos, que vão estar relacionados ao processo de fotossíntese na planta, né? Então, essas estruturas não estão presentes na célula eucariótica animal. Aqui nessa tabela, a gente continua verificando essas diferenças, então, parede celular na eucariótica animal não possui, em algumas células procarióticas existe essa parede celular, né, na maioria, e aloplasma está presente em todas, ribossomos também, retículo endoplasmático não existe na célula procariótica. Então, aqui nessa tabela, vocês vão verificar algumas diferenças que existem entre esses tipos de célula, né? A célula procariótica e a célula eucariótica, diferenciando da animal e da vegetal, que são
as mais comuns, aquelas mais cobradas nas provas, né, no Enem. Bom, agora, no segundo momento da nossa aula, a gente vai aprender um pouco melhor sobre os revestimentos externos da célula. Então, primeiramente, membrana plasmática. Bom, a membrana plasmática, também chamada de membrana celular ou plasmalema, um nome específico para essa membrana, ela está presente em todas as células. Então, o que for denominado célula, né, tanto a procariótica quanto a eucariótica, ela vai ser rodeada por uma membrana plasmática. E essa membrana plasmática, ela possui uma composição química lipoproteica. Isso significa que tanto fosfolipídios quanto proteínas vão estar compondo essa membrana. A gente tem o modelo mosaico fluido, que explica a composição dessa membrana celular. Então, aqui nessa foto, a gente vê o modelo mosaico fluido. Nessa primeira imagem, a gente tem, né, a demonstração de uma bicamada lipídica, é uma bicamada, né, duas camadas de fosfolipídios, e dentro dessa membrana plasmática, ela está mergulhada, né, existem proteínas que estão mergulhadas dentro dessa membrana. Então, aqui na bicamada lipídica, né, os fosfolipídios, eles possuem duas partes. A gente tem a parte hidrofóbica, que possui rejeição à água, né, tem aversão à água, e a parte hidrofílica, que tem esse contato com a água. Então, por exemplo, na camada interna de fosfolipídio, a parte hidrofílica está em contato com o citoplasma e a parte hidrofóbica está em contato com a segunda camada de fosfolipídios. E a mesma coisa nessa outra camada, a parte hidrofílica está em contato com o meio externo da célula, enquanto a parte hidrofóbica fica em contato com a outra camada, né? Porque nessa região não vai ter água pela questão dessa característica de hidrofobia, né? A aversão à água. Então aqui a gente tem também demonstrando os glicídios, que eu vou falar mais adiante, né? Que são carboidratos, como por exemplo o glicocálix, que vai estar presente na superfície da membrana plasmática também. E aqui a gente vê as proteínas, né, que estão atravessadas nessa bicamada lipídica, uma composição lipoproteica, lipídios e proteínas compondo a membrana plasmática e também carboidratos, como a gente vai ver já já. Então, os fosfolipídios, eles conferem uma fluidez a essa membrana, né? A membrana ela não é estática, ela é fluida. As proteínas, a gente tem proteínas do tipo enzimas que catalisam algumas reações na membrana, lembrando que a enzima é um tipo de proteína responsável pela catalisação de certas reações. E algumas proteínas funcionam como receptores e outras como transportadoras ou carregadoras. Essas vão ser responsáveis por facilitar ou promover um transporte através dessa membrana. Bom, falando agora de especializações da membrana. Essas especializações são estruturas, né, presentes na membrana que vão executar uma nova função, né, ou uma função diferente, né, para a membrana plasmática. Então, por exemplo, a gente tem as microvilosidades, que são evaginações da membrana, certo? São projeções da membrana plasmática com finalidade de aumentar a superfície de contato para absorção de substâncias, como por exemplo no intestino humano, a gente tem as microvilosidades que vão aumentar a absorção dos nutrientes para dentro das células, certo? Os desmossomos, um outro tipo de especialização de membrana, eles aparecem nas membranas vizinhas, né, das células. Então, em células vizinhas a gente tem o desmossomo, de forma adjacente, promove uma maior adesão, né, uma maior união entre essas células, e é a principal estrutura que mantém as células epiteliais bem unidas. É um exemplo, ele aparece no tecido epitelial, nas células epiteliais. E a gente tem aqui a demonstração do desmossoma aqui unindo as duas células epiteliais vizinhas. As interdigitações, uma outra especialização de membrana, é uma projeção lateral, tá? Ela forma dobras para proporcionar uma maior adesão. A gente está vendo aqui essa interdigitação formando uma dobra entre uma célula e outra, e também aparece em células vizinhas do tecido epitelial. A zona de oclusão, também uma especialização de membrana, é uma região contínua em torno da região apical da célula. Então, aqui na parte apical, na parte superior, né, na parte quase externa, vamos dizer assim, a gente tem essa região contínua que funde, né, elas se fundem vedando o espaço intercelular. Então,
As proteínas que fazem junção entre as células formam essa zona de oclusão. A junção comunicante, uma outra especialização de membrana, é uma estrutura formada por tubos proteicos paralelos que vão atravessar essa membrana, né, de uma célula vizinha até a outra, e vai estabelecer uma comunicação que permite a passagem de algumas substâncias. Então, vai ser essencial para esse transporte de substâncias. Ela também é chamada de junção do tipo gap, certo? Junção comunicante ou junção do tipo gap. Adesão e passagem de substâncias são as suas funções. Bom, a membrana plasmática, ela não isola totalmente a célula do meio extracelular, então isso é muito importante. A membrana plasmática ela não funciona para isolar o meio interno da célula do meio externo, né? Ela é semipermeável, então ocorrem as trocas de substâncias. É uma unidade viva, então precisa adquirir certas substâncias do meio externo, como também precisa eliminar substâncias tóxicas ou que estejam em excesso. E aí, a passagem de substâncias através dessa membrana plasmática, ela vai ser realizada por diferentes mecanismos que a gente vai ver agora. Bom, vamos começar então pelo transporte passivo. O transporte passivo através da membrana plasmática, ele ocorre sem consumo ou sem nenhum gasto de energia, né? A energia, quando a gente fala de energia da célula, a gente está se referindo ao ATP, que é a molécula de energia da célula. Então, esse transporte passivo ocorre como uma passagem livre por meio dessa matriz fosfolipídica, da membrana fosfolipídica, ou por meio de poros, certo? Então, a gente tem aqui substâncias lipossolúveis passando por meio da matriz e a gente tem outras substâncias que passam através de proteínas. Então, a difusão, né? Simples ou facilitada, que são os dois tipos de transporte passivo, que a gente vai ver agora. A gente tem a difusão simples, onde as partículas atravessam a membrana sem a ajuda de proteínas carregadoras. Então, aquele transporte ali que a gente tinha visto, né? Vou mostrar novamente, onde aqui a gente tem proteínas facilitando. Isso seria uma difusão facilitada, e aqui a difusão simples, ela passaria sem nenhuma ajuda de proteína. Então, o gás oxigênio, por exemplo, entrando na célula e o gás carbônico saindo da célula é um exemplo de difusão simples. Bom, então a gente também tem a difusão facilitada, como eu citei, que vai ocorrer, né, através de proteínas carregadoras que vão auxiliar esse transporte. Então, a gente tem aqui o exemplo, né, um meio extracelular ou intracelular. Essa proteína é uma proteína canal que auxilia com que os íons atravessem pela membrana. Esse é um transporte facilitado. A gente tem também um transporte facilitado com, por exemplo, aqui a molécula de glicose, ela atravessa por meio de uma proteína que vai transportar essas moléculas para dentro ou para fora da célula. Bom, a osmose, mais um tipo de transporte, né, através da membrana, é um caso particular de difusão. A gente está falando aqui de difusão, né, simples, facilitada. A osmose vai ser um tipo particular de difusão porque vai ser apenas do solvente. Solvente, nesse caso, seria a água, é aquela substância em maior quantidade, né? Então, a osmose é a passagem apenas do solvente, se faz da solução hipotônica, que é aquela menos concentrada, para a solução hipertônica mais concentrada. A gente tem, por exemplo, um meio externo de água salgada, uma célula, né, imersa em um meio de água salgada. A água salgada, ela vai ser hipertônica, né, porque tem uma quantidade de sais maior do que dentro da célula. Então, dentro da célula vai ser o meio hipotônico. Logo, a água vai sair de dentro da célula para o exterior, né, para a água salgada, porque lá está hipertônico. Então, até que as duas soluções atinjam uma situação de equilíbrio, uma situação de isotonia. Então, essa troca, né, essa passagem, essa osmose, ela ocorre até que se alcance a isotonia, que é o equilíbrio de solutos, né, de solventes entre as duas regiões, tanto a parte interior da célula quanto o seu meio externo. Então, a gente tem aqui, né, uma especificidade para poder citar para vocês. O paramécio, ele é um protozoário do cícula, né, que possui uma estrutura que não deixa com que a sua água, né, na verdade,
que a água entre, né, demasiadamente para dentro de sua célula e ocorra a plasmoptise. Plasmoptise é o fenômeno de destruição da membrana plasmática devido a um grande excesso de água, né, em seu interior. Então, o protozoário do tipo paramécio, ele possui um vacúolo pulsátil que vai expulsando essa água, né, não deixa acumular a ponto de estourar. Então, essa é uma especificidade desse protozoário. Bom, a gente tem aqui, né, em relação ainda sobre a osmose, nas células vegetais, para a gente aprender uns nomes específicos, é que na célula vegetal, a partir do momento em que essa célula ela recebe muita água, né, e esse fenômeno é chamado de turgência. Então, a célula ela fica túrgida a partir do momento em que entra muita água dentro dessa célula. E caso ela perca água, né, caso o meio seja hipertônico e a célula perca água, esse fenômeno é chamado de plasmólise. E aí essa célula se torna plasmolizada, em que partes da membrana plasmática acabam se soltando da parede celular dessa célula vegetal. E a gente tem aqui, né, o fenômeno da plasmólise, e quando esse fenômeno é revertido, quando a célula novamente recebe essa água, né, ocorreu a plasmólise, perdeu a água, quando ela recebe novamente a água, a gente tem uma deplasmólise, que é o fenômeno reverso. Bom, continuando, a gente tem agora o transporte ativo, que é um outro tipo de transporte. A gente viu o transporte passivo, em que não ocorre gasto de energia. No transporte ativo, a gente tem sim o gasto de energia, né? Moléculas de ATPs são utilizadas para a execução desse transporte. Então, ele é realizado contra o gradiente de concentração, porque o gradiente normal de difusão é a substância ir de um meio hipertônico para um meio hipotônico, né? Então, quando esse transporte é realizado de forma que vai contra esse gradiente, é um transporte ativo. Então, as substâncias passam da região que está em menor concentração para aquela região em que está em maior concentração, aquela região em que está hipertônica. Então, o transporte ativo também é realizado com a participação de proteínas transportadoras, né? Então, nesse caso, a gente tem um exemplo da bomba de sódio e potássio, que executa, né, é uma proteína bastante conhecida que vai executar transporte ativo. Então, aqui a gente tem um exemplo dessa bomba de sódio e potássio, em que ela vai estar passando os íons sódio e potássio para as regiões em que já estão presentes em maior quantidade, né? Então, por exemplo, aqui no número 1, a gente tem uma molécula de ATP que é utilizada para que 3 moléculas de sódio sejam jogadas para fora da célula. E, ao mesmo tempo, a gente tem aqui 2 moléculas de potássio que vão ser jogadas para dentro da célula. É um transporte ativo porque dentro da célula já tem uma grande quantidade de potássio. E, mesmo assim, a bomba de sódio e potássio joga mais potássio para dentro, joga mais sódio para fora, que é onde já tem muito sódio. E, nesse caso, a gente tem um ATP, né, se transformando em um ADP e liberando uma molécula de fosfato. Houve gasto de energia para que esse transporte fosse realizado. Bom, algumas outras formas de transporte através da membrana, a gente tem as endocitoses, que são englobamentos de partículas, né, ou macromoléculas, grandes moléculas, que estão presentes no meio extracelular e que não conseguem entrar pela célula, né, através de outro tipo de transporte. Então, essa molécula, essa macromolécula vai ser englobada a partir da endocitose, que ela é tanto fagocitose quanto pinocitose. A gente vai diferenciar esses 2 tipos de endocitose agora. Bom, a fagocitose, ela vai consistir no englobamento de partículas de natureza sólida, né? Então, a célula, ela vai projetar, né? Vai realizar algumas projeções que vão englobar essa partícula sólida e vai formar um fagossomo para que essa partícula seja endocitada, fagocitada, né? Então, a gente tem os pseudópodes que vão ser projetados para fora da membrana e vão formar um fagossomo em torno dessa macromolécula. Aqui tem a imagem, pronto. Então aqui, vamos lá, novamente, né? Uma partícula sólida, ou seja, fagocitose, vão ser projetados os pseudópodes, vão formar um fagossomo e vão englobar essa partícula.
Se for de necessidade da célula, em que essa partícula seja degradada, a gente tem aqui, por exemplo, os lisossomos, que a gente vai ver mais adiante, né, que possuem algumas enzimas que degradam essas partículas. Aqui um outro exemplo, em que são projetados os pseudópodes e é formado um fagossomo. Essa é a fagocitose, um tipo de endocitose que engloba partículas sólidas. O outro tipo é a pinocitose, que vai englobar partículas líquidas, pequenas gotas. Então, nesse caso, não são formados pseudópodes, mas sim invaginações para dentro da membrana plasmática. Então, aqui na foto a gente tem uma partícula líquida, vai ser formado um canal de pinocitose, né? Essa invaginação vai fazer com que o líquido entre dentro da célula e aí a gente forma um pinossomo. O pinossomo é o englobamento dessas partículas líquidas para dentro da célula, certo? Bom, um outro tipo de transporte, falamos de endocitose, agora a gente fala de exocitose, que é o processo inverso, né? E tem o objetivo de eliminar substâncias da célula. Aquelas substâncias que devem ser eliminadas, elas vão ser eliminadas através de exocitose. Forma-se no meio intracelular, na parte interna da célula, uma vesícula, né? Ou um vacúolo, contendo esse material que vai ser eliminado. Então, essa vesícula ela vai se fundir em algum ponto da membrana plasmática e vai eliminar esse conteúdo para a parte externa da célula, certo? Bom, uma outra estrutura, um outro revestimento externo da célula. A gente falou de membrana plasmática e suas especificidades, agora a gente vai falar rapidinho, né, sobre a parede celular, que também é um revestimento externo da célula. Então, a parede celular, ela é um revestimento mais externo de muitas células procarióticas e eucarióticas. Ela vai desempenhar um papel mecânico, vai servir de reforço e proteção para essa célula, né? Então, é um reforço a mais que a célula vai garantir. A gente tem, por exemplo, a parede celular de plantas formada por celulose, e não só celulose, mas é a constituição principal. E no caso dos fungos, a gente tem, por exemplo, uma parede celular composta de quitina. Bom, aqui nessa imagem a gente vê a representação da parede celular na célula vegetal, certo? Bom, vamos agora para o terceiro momento da nossa aula, que é para entender um pouco sobre o citoplasma. Então, quais são os componentes que compõem, né? O que é o citoplasma e como ele é constituído? Bom, o citoplasma, ele possui duas definições a depender do tipo de célula. Na célula procariótica, esse citoplasma, ele é a região compreendida pela parte interna delimitada pela membrana plasmática, certo? Então, o citoplasma vai compreender toda essa região interna da célula. Já nas células eucarióticas, vai ser a região compreendida entre a membrana plasmática e a membrana nuclear, porque ali a gente tem o núcleo, né, individualizado. Então, toda a região que está entre a membrana nuclear e a membrana plasmática, né, na parte delimitante da membrana, é chamado de citoplasma. Como na célula procariótica não existe esse carioteca, então toda a região interna da membrana plasmática vai ser o citoplasma. Bom, uma nomenclatura específica para a gente entender aqui é o hialoplasma, que é um sistema coloidal formado pelas diversas substâncias, certo? É a matriz citoplasmática. Esse hialoplasma são todas as substâncias que estão, né, que estão soltas ali no citosol da célula do citoplasma, porque o citoplasma em si são todas as organelas citoplasmáticas com a água, as proteínas, as enzimas, tudo que está ali banhado nesse citoplasma. Mas o hialoplasma em si vai ser esse sistema coloidal que compõe o citoplasma. Nele a gente tem também o citoesqueleto, né? Citoesqueleto esse formado de microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários. Já já a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Bom, então aqui a gente tem a representação desse citoplasma. A gente tem aqui a membrana plasmática, né, que é uma bicamada, né, fosfolipídica, com proteínas imersas, imergidas. E o citoplasma vai ser toda a região compreendida aqui dentro. A gente tem aqui uma trama microtrabecular, a gente tem os microtúbulos, microfilamentos, a gente tem as organelas citoplasmáticas, né, está representada aqui a mitocôndria, o ribossomo. Então, tudo isso, né, compõe o nosso citoplasma. E uns elementos importantes desse citoplasma são as organelas citoplasmáticas que a gente vai ver agora. Então,
O retículo endoplasmático vai ser a primeira organela citoplasmática que a gente vai entender um pouquinho, que é um sistema de túbulos e cisternas de paredes membranosas que se comunicam e percorrem todo o citoplasma, certo? Ele é dividido em retículo liso, que é um retículo não granuloso porque ele não possui ribossomos aderidos a essa membrana, e a gente tem o retículo rugoso, que ele é granuloso, né, também chamado de granuloso, porque possui esses ribossomos. Quais são as funções do retículo endoplasmático? Bom, a gente tem a função de transportar ou distribuir substâncias, tem a função de facilitar a troca dessas substâncias, também temos o armazenamento, a neutralização de algumas toxinas e a sintetização de outras substâncias, que também são, né, podem ser produzidas no retículo endoplasmático. Bom, segundo organelo, o complexo Golgiense, ele é encontrado em células eucarióticas e é a região modificada do retículo endoplasmático liso, certo? Vai ser constituído de unidades chamadas de sáculos lameliformes, né? São pequenos sáculos que vão formar esse complexo Golgiense. Quais são as funções do complexo Golgiense? Bom, a gente tem função de armazenamento de secreções, né? Síntese de mucopolissacarídeos também executado, formação da lamela média nos vegetais, isso é uma característica da célula vegetal, então a formação dessa lamela média vai ser realizada pelo complexo Golgiense, e a formação do acrossomo no espermatozoide, que é como se fosse aquela cabecinha, uma região específica da célula do espermatozoide, né? Célula masculina reprodutora, a formação do seu acrossomo vai ser também realizado pelo complexo Golgiense. E aqui nessa foto a gente tem, né, um passo a passo aqui de liberação de substâncias pela célula, né? Por exemplo, uma substância formada aqui no retículo granuloso, no retículo endoplasmático rugoso, né? Ela vai passar pelo complexo Golgiense, vai ser liberada essas vesículas de secreção que vão ser liberadas, né, através do processo de exocitose. Bom, outra organela, essa super importante, a mitocôndria. Ela está presente apenas no citoplasma de células eucariotas. Então, células procarióticas não possuem mitocôndria, certo? Então, são organelas esféricas, ovaladas ou alongadas, delimitadas por duas membranas lipoproteicas. E essa mitocôndria ela vai ser responsável, como a gente disse, para a produção da moeda energética da célula, para a produção do ATP. O ATP é produzido pela mitocôndria nas células, certo? Também pode ser produzido pelo cloroplasto, mas aí na célula vegetal, na célula animal, a gente tem a mitocôndria. E essa mitocôndria ela vai estar relacionada com algumas etapas básicas da respiração celular. Na respiração celular, a gente vai ver isso em outra aula, né, de uma forma mais elaborada, que a respiração celular ela é compreendida pela glicólise, pelo ciclo de Krebs e pela cadeia respiratória. A glicólise ela é realizada no citoplasma, mas o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória vão ser realizadas na mitocôndria. Então tá aí o papel essencial da mitocôndria, certo? O ciclo de Krebs ele é realizado na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória vai ser realizada nas cristas mitocondriais, representadas aqui na nossa figura. Bom, outra organela citoplasmática, né, da célula são os plastos ou plastídeos. Eles são encontrados em células eucarióticas vegetais. E esses plastos eles estão divididos em dois grupos, que são os leucoplastos, que não possuem pigmento de cor, e os cromoplastos, que são sim coloridos, e esses cromoplastos que vão estar relacionados com o processo de absorção de luz, produção de energia a partir da fotossíntese, como a gente tem, por exemplo, o cloroplasto, né, responsável pela produção de energia nas plantas, né, através do pigmento verde da clorofila. Aqui na imagem a gente tem, né, a sinalização desse cloroplasto e as suas estruturas específicas. Os lisossomos, mais uma organela citoplasmática, certo? São organelas típicas de células eucariotas animais e tem a função de realizar digestão intracelular. Como eu tinha dito antes, né, ele possui algumas substâncias que vão ser liberadas, né, por esse lisossomo para que possa digerir estruturas que devem ser digeridas naquele momento, né? Por exemplo, o processo de digestão intracelular que é realizado pelo lisossomo, ele pode ser realizado de duas formas, né? Tanto a heterofagia quanto a autofagia. E aqui nessa imagem a gente vê a representação desses dois processos de digestão realizados pelo lisossomo. No caso da heterofagia, ela vai ser realizada com alguma substância que foi englobada, né,
através do processo de fagocitose, e aí os lisossomos vão atuar na digestão dessa substância e vão retirar aqueles elementos que vão ser essenciais e aquilo que não for jogado para fora através do processo de exocitose. No caso da autofagia, né, é um processo realizado na própria célula, que é a digestão intracelular de organelas da própria célula. Então, a gente tem aqui a autofagia, por exemplo, de uma mitocôndria. Uma mitocôndria velha que não está sendo mais utilizada, não está sendo mais eficiente, ela vai ser digerida também dentro da célula, através das substâncias do lisossomo, e vai ser reaproveitado proteínas e outros elementos, e aquilo que não for importante vai ser exocitado. Bom, os peroxomos, né, outras organelas presentes nas células, são vesículas membranosas presentes em células eucariotas de animais e de vegetais. Esses peroxomos vão armazenar determinadas enzimas, chamadas de oxidases, que vão catalisar reações, certo? Essas reações elas vão mobilizar, vão modificar algumas substâncias tóxicas, tornando elas mais neutras. Outra organela são os centríolos. Esses vão ser responsáveis pela formação de cílios e flagelos, que são estruturas móveis filamentosas que se projetam da superfície celular, né? Então, os centríolos vão ser responsáveis pela formação do microtúbulo, aquele que forma o citoesqueleto, como a gente tinha dito antes, né? E os ribossomos, né? Acho que essa é a última organela que a gente está explicando hoje, é uma estrutura não membranosa, ou seja, o ribossomo não possui membrana, diferentemente do retículo endoplasmático, do complexo Golgiense, que possuem membranas, o retículo não possui. E ele é encontrado em células procariotas e também nas células eucariotas, só que eles possuem diferenças de subunidades, certo? Então, a função do ribossomo é a síntese de proteínas. Então, qualquer proteína produzida dentro da célula vai ser produzida por algum ribossomo. E para exercer essa função, né, de produção de proteínas, esse ribossomo ele precisa estar ligado a uma fita de RNA mensageiro. Esse é um processo estudado, né, na parte de núcleo, de divisão celular, na parte de tradução, transcrição e duplicação do material genético. Então, essa é a tradução, né? Esse é um processo de tradução em que o ribossomo produz proteínas a partir de uma fita de RNA mensageiro. Então, essa é a função do ribossomo e a gente fica por aqui. Eu agradeço. Foi um pouco corrido essa aula, certo? Por conta do tempo e por conta do assunto, que é bastante extenso, mas eu espero que ele sirva de norte para que vocês possam adentrar no estudo da citologia, certo? Então, aprender da forma mais fácil, mais tranquila possível. Façam as listas de exercícios e qualquer dúvida, me contatem no e-mail, no WhatsApp, no Instagram, certo? Da forma que você preferir. E agradeço pela oportunidade e é isso, vamos nessa.